poesia não é só o que a gente escreve. Escrever é o artesanato, né? O artefato. Eu falo que o poema é o artefato da poesia. Nos anos 70 eu ganhei o apelido de Zô. E esse Zô ele apareceu aqui em São Caetano, sem o H. Zô. Z-O. É um apelido acidental, mas que de repente começou a ter uma sonoridade e eu comecei a utilizar ele, né? Na brincadeira, e depois quando a gente começou a fazer coisas, eu comecei a assinar Zô e então ficou Zô até os dias de hoje, né? Eu sou Jurema Barreto de Souza, eu sou poeta desde sempre, né? Em 1980 eu entrei no concurso Jovens Escritores do ABC, eu ganhei o prêmio na área de poesia. Em 1981 eu entrei com crônica, que também fui escolhida, né? Daí para frente eu achei que tinha alguma validade que eu escrevia. Minha profissão era de gráfico. Trabalhei aqui em duas empresas, 3 empresas aqui em São Caetano. De repente, teve uma explosão cultural que foi fantástico, que durou praticamente assim, de 75 mais ou menos até 80 e alguma coisa, 85. A gente tinha vários segmentos de cultura em São Caetano, né? Tínhamos um dos principais era a Fundação das Artes. Nós tínhamos o Tijuco Sul, que era um teatro, que tivemos o Festival de Teatro Amador, acho que um dos primeiros festivais de teatro de Santo André foi em São Caetano. E também tínhamos aqui um ateliê de um grande artista, que chamava-se Paulo Menten, um litógrafo. Ele veio da Bienal para a Fundação, né, que era o Milton Andrade. O Milton Andrade acho que todo mundo conhece, né? Foi um grande incentivador da cultura de São Caetano, foi diretor da fundação. Ele trouxe o Paulo Menten para cá, depois o Paulo Menten alugou uma sala no 2º ou 3º andar, não lembro, em cima ali onde era a biblioteca, na Rua Baraldi, frente à Praça da Igreja ali. E era um ateliê muito grande, nós nunca tínhamos visto uma prensa de estilo, né, de lito, aquelas pedras. E ele começou a atrair uma garotada, bem garotos mesmo, né? 20, 19. E só que as ideias ali foram se formando, né? E como a gente estava numa época digamos, de rebeldia, a gente queria ter voz, a gente queria ter atitude, a gente era uma garotada que incomodava mesmo. E juntou um grupo de pessoas que já tínhamos começado a formar esse grupo em Santo André, mas aí a gente acabou fazendo uma coisa só. E aí surgiu o Grupo Mutirão, que está muito bem contado nas revistas Raízes. E aí, a partir do Renato Brancatelli, o Nelson Reis, o Jário, mas enfim, eu, o Edu Natureza, um monte de gente, a gente começou a fazer um projeto. E de repente o projeto ficou interessante, muita discussão. E aí aconteceu de aparecer músicos também. São Caetano tinha uma formação musical muito boa. Tinha várias bandas aqui, grupos, né? E nós tínhamos aqui no antigo Paço Municipal, nós tínhamos um coreto muito grande, né? Um palco muito grande, tinha aquela concha lá. E, cara, aí a gente fez, e no domingo a gente tomou aquilo lá e fizemos teatro, música, poesia, dança, e juntou muita gente. E foi uma efervescência, veio gente. Aí a gente viu, pô, vai dar certo. Nesse trabalho em imprensa alternativa no ABC, foi uma pesquisa da Olga, aí ela diz, inclusive, sobre a imprensa alternativa no ABC,
primeiro, digamos assim, jornal, imprensa alternativa que se tem notícia no ABC não foi nem fanzine, nem zine, era folhas soltas, né? Acho que não sei se era de mimeógrafo. Xerox ainda a gente não tinha, não tínhamos sido contemplado com xerox, era muito caro. E ficou uma coisa assim legal, por quê? Porque a gente trouxe poetas, né? Assim que o pessoal começou a escrever a partir dali, e aí a gente começou a fazer isso, aquilo, fizemos 1, 2, acho que fizemos 4 números, né? E virou. Então foi assim, de 74, 75 mais ou menos, nós tivemos um grande... Aí eu levei esse projeto para Santo André, o Mutirão, foi em 76. E aí a gente começou tipo 8 horas da manhã, a gente ocupou a praça inteira, o pessoal levou suas artes plásticas, suas fotografias, seus artesanatos, e teve música, e teve peças de teatro, né? Isso tudo está registrado aí nas revistas e tal. E, cara, a gente viu que era aquilo que a gente queria, né? Não é uma coisa de ego, é uma coisa de coletividade, porque eu não vivo sem a cumplicidade. Então, todo o projeto que nós fizemos sempre foi coletivo. Mas aí vai se dissolvendo, né? O grupo, a formação inicial se desfez, aí se tornou um outro grupo, um pouco mais radical, no sentido de aí, né, já viabilizar uma espécie de uma revista, também acho que durou 1 ou 2 números só, e foi se extinguindo. Ele pegou assim, de 74, eu acho que 78 no máximo. Ele durou pouco. Não porque ele não durou, ele teve outras, teve o pessoal que continuou, mas muita gente se tornou a partir dali. O próprio Nelson Reis, na época, ele foi um dos primeiros garotos a publicar um livro forte, intenso, né? Um prefácio do Gil Francisco Guarnieri, que era chamado Porão da América. Então aquilo, né? E o tempo que se fazia livro era uma aventura, né? O Brancatelli se tornou um grande artista plástico, que para mim é uma das figuras mais central da arte de São Caetano e quiçá de outros lugares, é um artista fantástico. Aí eu e o Renato abrimos um ateliê na Major Carlos Del Prete, né, que era sobre as nuvens. A gente também passou a ter um espaço de cultura aqui bastante interessante, frequentado por muita gente. E aí ali o ateliê começou a ser uma outra coisa, e começou a atrair pessoas, e artistas e tal. E aí já não se falava mais em mutirão, mas se falava em outros projetos. Eu vivi aqui mais ou menos assim 15 anos. Então eu digo, São Caetano teve um momento que foi uma cidade que atraía pelo seu lado cultural. E interessante, hein? São Caetano não tinha uma livraria. A coisa mais interessante é que São Caetano não tinha livraria. O mutirão foi o primeiro um número, e depois de muito tempo a gente ficou sabendo, ele foi apreendido pelo DOPS, porque trazia uma capa, e foi quando o Armando Falcão lá se recusou a receber os 1000 e poucos artistas que tinham marcado a reunião. No dia seguinte ele cancelou, porque a gente era vigiado. E depois de muito tempo, que uma garota amiga nossa foi fazer uma pesquisa no DOPS, quando eles abriram os registros, ela achou meu nome, achou o nome da Jurema, que a gente não se conhecia. Em 1982, eu cursava a Fundação Santo André, fazendo letras, e eu comecei a fazer um fanzine, que a gente chamava, um zine, né? Quem escrevesse mandava pra gente, eu e a Terezinha Sávio, né, que fazia comigo. Nós fizemos juntos até a Cigarra, revista, ela chamava Jornal Literário A Cigarra, ainda todo em mimeógrafo. E nós fizemos esse trabalho de divulgação de poesia até a gente se formar. Nós continuamos fazendo
ainda em mimeógrafo, mais alguns números. Aí, como nós nos separamos, eu e a Terezinha, acabamos fazendo, eu comecei a fazer xerox também, né? Quando foi a revistinha fazer 13 anos, a gente já frequentava aqui Alfarrábio, aí eu conheci o Zô Bertolini. E a gente, como a 93. gente... 93, né? E nós, com as nossas discussões sobre arte, tudo, eu queria mudar a revista, mas eu não tinha conhecimento gráfico, né? Eu sabia o que eu queria, mas eu não sabia como fazer. Não tínhamos computador aí. Não tínhamos computador, era tudo recorta e cola, era outro método. Chamado Gillette Press. Gillette Press. Ai, que ótimo. E aí, mesmo em zine, em xerox, a gente já se comunicava com o Brasil inteiro na imprensa alternativa, né? Eu e o Zô sempre estivemos juntos em exposições de livros sem nos conhecermos, porque estávamos nos catálogos, né? Não nos encontramos, tivemos amigos em comum, mas que nem quando chegou a hora de encontrar, que foi amor à primeira revista, como diz ele, né? Quando a gente fez essa edição, depois de 25 anos fazendo a revista, a gente falou, tá bom, acho que a gente já fez 25 anos, porque a gente não publicava livros, ela não publicava livros, porque a revista tomava muito tempo. Então, nós convidamos um monte de pessoas e, só para, como a gente queria, a gente fez um retrato, aqui, mimeógrafo a álcool. Eu não conhecia, eu falei para ela que eu não conhecia a Jurema nessa época, senão eu tinha bebido o mimeógrafo dela. Aí ela foi vindo para mimeógrafo, ela veio vindo para xerox, aí por aqui mais ou menos eu entrei porque ela queria parar, porque não sei o quê, Eu falei, cara, como assim? Como assim? Eu já tinha feito um monte de coisa, já era um gráfico respeitado, né? Já tinha toda essa... Sempre trabalhei em editora. Não, aqui fazer revista, vamos ver, pai, pum. Aí continuamos. Aqui eu já levei a revista para os modos de offset, aqui a gente já começou a utilizar cores, tá? E aí ela veio vindo, né? Dentro desse processo de 4 cores, e aí a gente já trouxe para cá, já chamamos, a gente já começou a trazer grandes artistas para fazer a capa, né? Então, por exemplo, aqui, uma das últimas que a gente fez foi do Paulo Menten, essa última é da Madásio, do Guido, Brancatelli fez uma capa, Petkov, e aí a gente falou, pô, 25 anos, tá bom. E para fechar a revista, eu fiz questão aqui de pedir para o Augusto de Campos, que, né, todo mundo deve conhecer, ele mandou um texto dizendo: a cigarra expulsa pouco a pouco da mídia impressa, a poesia já não tem lugar nos cadernos culturais. As revistas independentes dos poetas são os últimos baluartes de resistência e rebeldia. Na terra de Saciloto, a contrapelo e a contracanto, a cigarra, poesia, resiste, vive. A rebeldia sempre fez parte, porque a gente nasceu provocado para ser rebelde. Não é que a gente ficou rebelde, né? A gente nasceu provocado para ser rebelde. A nossa adolescência, né? Nos anos 60, todo mundo sabe como é que foi. As nossas rebeldias têm que existir, porque é a melhor forma da gente realmente não aceitar, né? Essa questão que a cultura é um projeto que, sabe, que pode ter a porcentagem de... Não, a cultura é por inteiro. E quando eu falo cultura, não é a cultura de eventos, a cultura de continuidade. Isso é uma responsabilidade que a gente tem para quando a gente vê arte, cultura, educação e principalmente política, que a gente não discute política, a gente acha que política é uma coisa que... Né, mas não é discutir política, é entender o que nós precisamos fazer para a nossa cidade.
Eu tenho a cidade como uma forma de eu pertenço à cidade e a cidade me pertence. Então eu também faço as minhas críticas. De vez em quando brigo, de vez em quando sou estúpido, mas tem que ser assim. Mas a maior parte do tempo a gente convive dentro dessa ideia de que a gente pode estar sempre transformando. Infelizmente, uma determinada área da cultura virou um grande capitalismo. Veja quanto custa um show de qualquer um lá no Allianz Parque. Tanto é que você não tem mais quase ginásio, não pertence ao ginásio, aliás, não pertence ao Palmeiras. Não tem mais Pacaembu, estádio lá, porque é para show, é para isso, é para aquilo. Vários estádios no Brasil são assim. Um cachê de qualquer músico hoje é 1 milhão. Né? De vez em quando você tem uma coisa ou outra e tal. O que eles puderam capitalizar da arte, né? O que eles, da cultura, enfim, eles capitalizaram. E o que sobra? O que sobra, então, por isso que você tem virada cultural, você tem isso, aquilo. O SESC faz um papel fundamental nesse sentido, né, de proporcionar. O problema é que hoje, principalmente, vou dizer, tá? Essa extrema-direita, não queria usar essas expressões, eles não fazem questão da cultura. Não é em cultura que eles querem investir. Eles simulam, assim como a educação, eles simulam a educação. Eles fazem uma cultura centralizada que a mídia possa transmitir, que é o carnaval, que é o São João, que é tudo muito midiático, tem muita grana investida. Enfim, tudo que pode dar um grande patrocínio para cerveja, para isso, para aquilo, entendeu? Isso tem, então a gente faz de conta que tem cultura. Mas uma cultura que diz para você, olha, cara, precisa de continuar isso. Então, sabe, a gente tem que usar, eu não sei, eu acho que vocês aqui são bem mais jovens que eu. Eu digo que a minha lei é essa, né? Envelhecer natural, ficar velho opcional. Encruzilhada. Ser caça e caçador na mesma praça onde a vida dança, prazer e desgraça. Tudo tem seu preço, nem sempre endereço. Tem quem paga, a fila, o vão e a vaga. Ser salvo e salvador, cada qual na sua loucura, lei de oferta e procura, seja miséria ou fartura. Tem quem cobra, mesmo sendo a sobra. Tem quem espera, a farra, a fúria ou a fera. Ser muito ou pouco deixa de fazer sentido. Sonho que não é vivido não pode ser repartido. Há quem diga, ar de se respirar, perigas vai faltar.